Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos. Eu sou o Júlio Sena, hoje estou aqui substituindo nosso querido Cláudio Palermo, que precisou se ausentar por uma licença médica. Então já mandamos aqui as nossas vibrações para que ele possa se recuperar e em breve estar conosco novamente. Esse é o programa Jesus e o Logos, e claro, tem a presença do nosso querido doutor Aldeniz Leite. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Júlio. Bom dia e um bom dia a você que está nos acompanhando nesse momento. Hoje, o tema do programa tem tudo a ver com a sua vida. Na verdade, a gente precisa saber se isso acontece na sua vida e você vai poder responder, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone ou pelo Facebook. Você conduz a sua vida com responsabilidade? Este é o tema do programa Jesus e o Logos de hoje. Você já pode começar respondendo, mandando para a gente a sua mensagem pelo WhatsApp. É só anotar o número 11 99643 3827. Este é o número do nosso WhatsApp. 11 99643 3827. Pode mandar também a sua mensagem ligando aqui para nós pelo 0800 979 5011, 0800 979 5011, e também acessando o Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, onde nós estamos agora transmitindo esse programa ao vivo e você pode participar. Vamos então começar a falar um pouco mais sobre responsabilidade, entender mais sobre essa palavra. E essa primeira pergunta, doutora Aldeniz, como que a gente poderia trazer aqui o entendimento da logoterapia sobre a responsabilidade? Essa é uma pergunta importante, pelo fato de que o nosso objetivo aqui hoje não é abordar a responsabilidade no sentido mais coloquial, superficial. Por exemplo, a pessoa que tem por responsabilidade pagar o boleto bancário do dia. Não é esse bem o sentido que nós queremos abordar. Esse padrão de responsabilidade, ele é muito importante, porque em âmbito material nós também precisamos ser responsáveis. Mas o que eu quero trazer aqui é a responsabilidade num sentido espiritual, que é o que mais importa para nós, uma vez que somos espíritos em trânsito no mundo e logo mais não estaremos aqui. Estaremos na verdadeira pátria, que é a vida espiritual, o mundo causal, o mundo espiritual. Então, é preciso sair daqui melhor do que quando chegamos. E para isso é necessário haver uma vida responsável. Nesse sentido, o que significa responsabilidade em âmbito espiritual? A logoterapia, que é uma psicologia centrada na dimensão do espírito, naquela área interna onde todos possuímos ferramentas suficientes para transformar a nossa existência e dar um sentido significativo a ela, propõe que responsabilidade, como o próprio nome diz, é a habilidade de responder. Responsabilidade significa a habilidade de dar uma resposta. Ora, uma resposta a quê ou a quem? A resposta a quem implica ao outro ser humano. Uma resposta a que implica em dar resposta à própria vida. Então, em âmbito espiritual, responsabilidade é a habilidade de responder à vida em tudo aquilo que ela nos propõe a cada momento. Como nós entendemos isso em âmbito operacional? Uma das coisas que eu abordo sempre em psicoterapia, por exemplo, em certo tempo que a pessoa alcança de terapia, ela já está preparada para absorver esse conhecimento, é compreender que não somos nós que perguntamos para a vida. É ela
que nos solicita respostas a todo momento. Viktor Frankl diz que a pessoa só pode ser livre, independente, dona de si própria, dos próprios atos, na medida em que ela responde a algo infinitamente superior, que ele não denominou Deus, mas denominou vida, o que dá no mesmo. Nós, espíritas, podemos dizer que, toda vez que respondemos a Deus em relação à sua vontade, estamos em total conexão com a vida em âmbito responsável. E isso só pode acontecer com o ser humano. Nenhum outro ser do reino animal pode responder à vida. Por exemplo, alguém pode imaginar aqui um orangotango perguntando pelo sentido da sua existência? De Não. forma alguma, né? Mas o ser humano, sim. Todo dia nós fazemos isso. Sim. Né? Puxa, o que vou fazer da minha vida agora? O que eu devo fazer? Está tudo tão estranho, tão vazio. Que caminho devo seguir? Alguém pode imaginar um outro ser perguntando isso sem ser o humano? Não. Então, nosso papel é responder à vida em tudo aquilo que ela nos propõe. Por exemplo, quando um pneu fura. Quando um pneu fura, é uma situação em que a vida nos coloca ali, diante daquilo. Nós temos que dar uma resposta. Conforme a resposta que eu dou, eu me torno uma pessoa mais resiliente, mais capaz, mais autêntica, mais experiente, ou me torno alguém mais dependente, queixoso. Então, o modo como eu respondo determina o meu nível de progresso espiritual. E a proposta hoje é justamente isso, saber como aplicar essa responsabilidade em prol do nosso desenvolvimento. E já deu para perceber, quem está nos acompanhando, seja pelo Facebook, pela rádio, pela TV, que vai ter muito assunto para a gente falar, né, Certamente, doutor? é um tema, eu acho um tema sensacional. É realmente um tema fascinante. A gente já tem, inclusive, participações chegando. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Já estamos aqui com vários amigos. Simone Dias, Ana Guedes, a Isis, Deise Mansano também com a gente, a Sônia Oliveira, que falou que é de Rio Branco, no Acre. E a Nelly Barbosa, gratidão pelo ensinamento gratificante. A Márcia Gomes também nos acompanhando por aqui. Nós recebemos uma pergunta, doutor, que acho que já começa a levantar esse debate da responsabilidade com relação à nossa vida. Ela veio pelo nosso 0800, e a pergunta é da Maria. E ela perguntou, foi bem direta, ela diz o seguinte: a vida não se torna muito chata agindo sempre com muita responsabilidade? Não se torna chata dependendo do que entendemos como responsabilidade. No conceito que eu dei, aliás, essa pergunta achei sensacional. Né? Parabéns pela pergunta, porque foi perfeita. Dentro do conceito que eu dei, a responsabilidade, ela é sempre inovadora. Ela é sempre transformadora e abre portas para conhecimentos que cada vez mais nos aguçam a vontade de crescer. No sentido de sermos responsáveis sempre. Quando a vida se torna chata, quer dizer que eu estou simplesmente obedecendo regras. Como eu disse há pouco, quando eu pago o boleto em dia, quando eu faço o que a sociedade quer, quando eu obedeço a um status quo, quando eu não causo nenhum tipo de problema e todos gostam de mim porque eu faço aquilo que eles querem, aí fica muito chato. Mas quando eu inovo, quando eu me apresento de forma independente, construtiva, cooperativa, repleto de ideais, onde estará o enfado, o cansaço? Não vai aparecer. Então depende do modo como concebemos o papel responsável que vamos exercer. É interessante trazer essa pergunta já para o início do programa. Exato. Porque é muito comum que as pessoas tenham essa relação de chatice, né, com a responsabilidade. Sim. Parece que vem um peso também muito grande. A gente tem mais participações chegando pelo nosso Facebook. O Júlio Natal Farias, bom dia, mandando aqui pra gente.
A Isis fez um comentário que a gente pode também trazer para as explicações. Ela fala o seguinte: bom dia, queridos amigos. Opa, desculpa, é outro aqui, ó. Creio que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. A gente pode dizer que essa frase é uma frase verdadeira? É verdadeira, sem sombra de dúvida. Até porque, quando Jesus afirmou, penseis que vim trazer paz à terra? Não, vim trazer a espada ou a divisão. O que ele quis dizer com isso? Que ele trazia ali um novo conhecimento e um novo modo de comportamento que as pessoas não estavam habituadas. Todas estavam habituadas ao padrão convencional de obedecer à lei mosaica, ou seja, era um padrão de responsabilidade, como disse aqui a nossa companheira, chata, porque obedecia a um padrão. Quando eu obedeço a um padrão e eu me baseio em algo para seguir, onde eu não preciso tomar decisão alguma, porque já está tudo decidido, fica uma responsabilidade muito chata. Mas quando vem Jesus e diz, não é bem assim. Vocês precisam ser mais independentes. Vocês não podem se basear em algo que já está pronto para viverem. Vivam conforme suas próprias premissas. E o povo enlouqueceu. E aí então vem aquela grande revolução, aquela grande transformação. Portanto, quanto maior o conhecimento, disse Jesus, maior o conflito, a espada, a separação. Porque aproveitando só, esse exemplo que Jesus traz, ele é confundido. Sim. A gente pensa que é a separação entre pessoas. Quer dizer, eu não gosto mais de você, você não gosta mais de mim, agora a gente vai sair brigando. Não. Gera um conflito, né? Exato. A separação é a cisão do ego. Eu olho para mim e digo, meu Deus, eu não tenho mais em que me apoiar. Eu é que tenho que tomar decisões agora e isso apavora. É a cisão do ego. É esse o sentido da espada ou da separação. E aí, então, a responsabilidade cresce cada vez mais, porque na medida que eu sei como fazer, eu tenho que fazer. Um tema que também é muito pertinente para que a gente possa abordar, doutora Denise, é quando a gente fala sobre reencarnação. Né? Qual que seria essa relação que a gente pode encontrar entre a nossa reencarnação e a responsabilidade? A responsabilidade, ela entra de que maneira no que a gente escolhe como viver, nos modos de vida que a gente escolhe ter? Reencarnação tem tudo a ver com responsabilidade, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque nós não estamos aqui a passeio e não estamos aqui para nos divertir, para curtir, para aproveitar. Nós estamos aqui para nos desenvolver. E com muita sinceridade, por mais que nós saibamos disso, não aplicamos isso no dia a dia. A gente ainda escuta muito, e às vezes nós mesmos, às vezes ainda dizemos, numa conversa trivial, a vida é tão curta, vamos aproveitar. Depende do que significa aproveitar. Ou aproveitamos com responsabilidade, observando onde estamos sendo chamados para executar uma tarefa, ou sem responsabilidade, vivenciando o prazer, a satisfação, a curtição, e quando vemos, nossa vida fica com pouco conteúdo de sentido. E aí é que vem a questão da reencarnação, que eu me refiro à questão de conteúdo. Eu quero introduzir esse tema. Sim. Veja, não é importante, diz Viktor Frankl, não é uma frase minha, é dele, não é importante viver. O importante é ter conteúdos de vida. Isso é que é importante. A vida em si, ela não tem uma fundamental importância desde que, de repente, ela esteja vazia de conteúdos. Para que ela serve? Para nada. A vida é o meio. Viver não é a finalidade em si. Muitas pessoas dizem, bom, pelo menos eu estou vivo. Para quê? De que adianta? Então, o fenômeno encarnatório tem um potencial de significado na medida em que nós entendemos a vida como um ambiente onde devemos preencher de valor. Quando não preenchemos de valor a nossa vida, através do esforço, da luta, aliás, está lá escrito, pergunta, se não me engano, 146, se não me engano, no Livro dos Espíritos, para que a reencarnação? Resposta, espiritual.
expiação é a primeira palavra, mas entenda a palavra expiação, não quer dizer sofrimento, aguentar a dor. Expiação é esforço. Essa é a tradução correta. Expiação de esforço, né? Crescimento, transformação, elevação moral. É para isso que estamos aqui. Tem outro jeito sem ser pelo esforço? Não existe. Se tiver, eu também quero conhecer. Não tem fórmula mágica, não né? tem. Então, expiação aí não quer dizer sofrer, não. É esforço, luta, transformação através da batalha interior. Então, é para isso que nós estamos aqui. E quem compreende isso, elabora a sua vida de modo a produzir valores. E nessa produção de valores entra um segundo conceito de responsabilidade, além da habilidade de responder à vida. Entra o conceito de inovação, de surpreender. Quero dizer isso, o que significa de forma bem clara. Quando a gente se comporta de uma determinada maneira, ou a gente faz o que normalmente é para ser feito, ou a gente inova, a gente surpreende, a gente vai além. E o conceito de responsabilidade passa por irmos além daquilo que é convencional. Então, o ambiente da reencarnação, para aplicarmos a responsabilidade, não podemos fazer simplesmente o que tem que ser feito, e sim além. Eu uso uma palavra que gosto muito, que é assim: não basta viver, é necessário transviver. Foi o tema de uma palestra que eu fiz. Sim. Que transviver é viver além do convencional, do habitual. Então, quem está no mundo encarnado e quer ter responsabilidade, precisa surpreender, inovar, sair do habitual. Por exemplo, uma pessoa está andando na rua, escorrega e cai, e a gente passa e olha a pessoa caída e continua, isto não surpreende. Todo mundo espera que realmente isso aconteça, porque está todo mundo indo para o trabalho, preocupado com as suas próprias situações, e a pessoa escorregou e tem que se levantar. Quem para e acolhe, imediatamente alguém filma. Porque é algo que surpreende quem está Exatamente. passando por ali. Isso. Então, esta pessoa que parou e acolheu, ela agiu com responsabilidade. Ela respondeu à vida naquela situação de uma forma inovadora, construtora de um sentimento novo, mais saudável. Então, isso é que nós precisamos fazer no ambiente da reencarnação. Então já deu para perceber que a responsabilidade é fundamental na nossa vida quando nós compreendemos. Você que está acompanhando, principalmente aqui pelo Facebook, quero fazer um pedido para você. Você já percebeu que tem muito assunto aqui? Que esse conteúdo pode realmente ajudar na sua vida, ajudar na vida de outras pessoas? Então, o apelo aqui é para sua responsabilidade de clicar no botão compartilhar e mandar esse programa para muito mais pessoas. Você que está no Facebook nos acompanhando, pode compartilhar na sua linha do tempo, pode mandar, pode marcar também uma pessoa. Você vem aqui nos comentários, coloca o arroba, o nome da pessoa, e ela vai conseguir participar ao vivo do programa de hoje. E você pode responder também, já temos aqui algumas participações. Você conduz a sua vida com responsabilidade? Vamos ver se alguém coloca aqui, se alguém se abre para nos dizer se conduz ou não. Teve um tema aqui, na verdade, uma pergunta que surgiu, doutora Denise, que é muito interessante. A Rosana Fabre, ela mandou a seguinte frase que a gente pode trazer para o programa. Então, o livre-arbítrio não é tão livre assim. Qual que é a relação que a gente pode fazer entre livre-arbítrio e responsabilidade? Ela tem toda a razão. O livre-arbítrio não é tão livre assim. É uma verdade. Aliás, essa frase perfeita. E eu vou explicar sucintamente isso. Vamos entender uma coisa importante. Nós não podemos fazer da nossa vida o que bem entendermos. Frequentemente escutamos essa frase, principalmente, por exemplo, de adolescentes.
que estão naquela fase de descoberta, de mudanças importantes, e às vezes dizem, não, eu posso, eu me governo, eu faço o que eu quiser, eu sei me conter quando necessário, então eu posso ter toda a dinâmica da minha vida nas minhas mãos. É uma ilusão. Não podemos, não. Aliás, nós podemos regular muito pouca coisa se pararmos para examinar. Podemos regular muito pouca coisa. Vou dar um exemplo clássico. Eu posso regular a condição física que eu tenho? Não posso. Eu posso tem como, né? colaborar. Regular, eu não posso. Se eu disser para mim, nunca, em toda a minha existência, terei qualquer doença. Eu posso fazer isso? Não posso. Porque eu estou à mercê das limitações da matéria, impostas por Deus para o meu próprio aprimoramento. Eu não posso regular isso. Eu posso fazer, por exemplo, alguém que eu estou com muita vontade, por exemplo, de namorar. Eu posso fazer essa pessoa gostar de mim obrigatoriamente e pronto? Não posso. Tem como. Não tem como. Eu posso desenvolver uma empatia por alguém, mas exigir que essa pessoa simpatize muito comigo? Não posso fazer isso. Eu posso regular o meu trabalho em si. Eu nunca quero perder esse emprego em hipótese alguma. Eu posso? Não posso. Então, eu tenho muito pouco elemento de regulação. Onde eu tenho liberdade plena para regular no contexto da minha vida, minhas escolhas, somente. Por isso Jean Paul Sartre falou, a criatura, na verdade, vive se equilibrando entre escolhas e consequências. Ela vive numa corda bamba. Exatamente isso. Ela faz escolhas e, em seguida, assume aquelas escolhas. No momento em que ela adota uma escolha, tudo que vem depois já não depende dela, são consequências que ela não pode alterar mais. Por exemplo, eu estou irritado, muito zangado, e resolvo fechar o punho e esmurrar a parede. É uma escolha que eu faço. Porém, os 3 dedos fraturados em seguida, pela violência com que eu bati na parede, eu não posso mais regular. Eu não posso dizer para os meus dedos, consertem-se agora. Não. Eu estarei à mercê da vida de Deus, que determinou prazos para que a matéria se consolide. Portanto, de fato, o livre-arbítrio não é tão livre assim. Eu sempre responderei à vida de alguma maneira. Então, essa participação da Rosana veio... Bem interessante. Bem interessante ao que a gente está falando. Aqui também a participação da Ângela Gaspareto. Bom dia, doutor Aldeniz, Júlio e ouvintes. Adoro os conceitos trazidos e as conexões feitas com o Evangelho e principalmente, como aplicar no dia a dia. O conceito de responsabilidade é fantástico. Gratidão, que é a Ângela. Temos também a participação pelo 0800, que veio do Vicente Moreno, do Jardim Ângela. Parabenizo a toda a programação que fortalece. Muita gente aqui participando conosco. Tem mais uma participação interessante, doutor Aldeniz, que vai juntar então a questão do livre-arbítrio com a responsabilidade e conhecimento. Olha que legal essa mensagem da Járcia Deilson Gomes. O conhecimento tem grande responsabilidade na criatura que passa a realizar a sua reforma íntima. Ou seja, quanto sou ignorante de conhecimentos, não tenho tanta responsabilidade sobre minhas ações. O que a gente pode falar sobre isso, doutor? É verdade. Embora essa responsabilidade que ele não tem tanta seja relativa. De fato, a limitação do conhecimento diminui a força da responsabilidade que a pessoa tem. Tanto é que Jesus já havia dito isso para os próprios fariseus e sacerdotes. Ele disse, meretrizes e publicanos vos precederão no reino de Deus. Essa afirmação ele quis dizer porque eles estavam todos pomposos, colocando as escrituras ali, as claras. Então, Jesus disse, já que sabeis tanto, aí está o vosso pecado, o vosso erro.
por não cumprir conforme está realmente exarado nas Escrituras. Não exemplificam, conhecem a letra, mas não praticam. Então, meretrizes e publicanos vos precedem, porque eles, naturalmente com menos conhecimento, têm mais disponibilidade para o equívoco, para o tropeço, mas na medida em que fazem isso, vão levantando, vão se aprimorando também, mas eles são menos julgados nesse sentido. Então, de fato, menos conhecimento, menos responsabilidade. Mas só não podemos esquecer uma coisa, que Jesus colocou uma regra fundamental, que é para todos, com maior ou menor conhecimento, que é assim: faze aos outros o que gostarias que os outros te fizessem. E isso é verdade. Por mais ignorante que eu seja, eu sei muito bem o que me dói. Se eu sei o que me dói, por que eu vou provocar essa mesma dor? Então, essa responsabilidade, de alguma forma, ela surge. Sim. Mas o conhecimento, de fato, interfere. A gente também não pode usar como uma desculpa. Exato, né? Já que eu não tenho questão. conhecimento, então eu posso fazer o que eu quiser. Tanto é que mundo. quem pensa assim acabou de mostrar conhecimento. Exatamente. Não é? Agora, como que a gente pode entender, doutor, trazendo esse conceito da responsabilidade como ele foi apresentado, as pessoas que não são responsáveis no mundo? Como que a gente entende essas pessoas? As pessoas que não são responsáveis no mundo têm algumas características muito peculiares, justamente contrárias a tudo que nós apresentamos até agora. Elas não inovam, elas não vão além, elas não respondem à vida de modo cristalino e saudável, de forma como Deus, a vida, espera de nós. Vou dar alguns exemplos típicos. São pessoas que trabalham, por exemplo, para pagar as contas. Mas o trabalho não é para isso. Nós não estamos aqui, por exemplo, para pagar contas ou para quaisquer outras finalidades. Nós estamos aqui para interagir com o público e ver as pessoas mais felizes. É para isso. Quando eu vou para o meu consultório, eu não atendo as pessoas para pagar contas. Eu atendo para vê-las melhores, erguidas, recuperadas, fortalecidas. Então, é bem diferente. Há pessoas que trabalham para pagar contas. Essas pessoas vivem um padrão comum, habitual de responsabilidade. Pagam suas contas, mas também só fazem isso. São pessoas que aturam os outros, não criam afetos sinceros. Eu suporto os outros, eu converso um pouco, eu faço um pouco de sala ali, etc. Mas não cria vínculos afetuosos, não vai além. São pessoas que casam para não ficarem sozinhas. Não desenvolvem, de fato, aquele objetivo fundamental do casamento, ajudar o outro a crescer, a também ser feliz, a poder se elevar. Porque essa teoria é relativa. A felicidade só depende exclusivamente de mim, depende do sentido. Porque se eu viver, por exemplo, sozinho no mundo, não existir mais ninguém, eu me basto? Não. Onde está o outro para que eu possa servir, atuar, colaborar? Ninguém vive sozinho. Então, essa coisa de a felicidade só depende de mim, relativamente. A participação do outro, o convívio, a interação também nos fazem criaturas felizes. Então, há pessoas que aturam os outros. Há pessoas que só fazem o que lhe pedem. Você pode colocar este fio azul 1 metro para cá, a pessoa coloca 1 metro. Pronto, terminei. Faz o convencional. São pessoas, geralmente, que estão enfastiadas, entristecidas, pessimistas. O que é para fazer? Lave esse copo. Mas tem uma panela e 2 garfos. Ela lava o copo, é o que me pediram, está aqui o copo lavado, acabou, pronto, sentei de volta. São pessoas que fazem o mesmo. E Jesus propõe justamente o oposto. Ele disse, quando alguém te pedir para caminhar 1000 passos, vai com ele mais 2000. É a inovação do modo de responder à vida. Você pode ir ali comigo? Eu posso muito mais. Posso fazer muito mais.
pode contar comigo. Inovar. Então, o não responsável só faz o que lhe pedem. O responsável faz porque é bom fazer, então ele vai além. Esse processo que a gente está trazendo aqui, doutor, da responsabilidade, ele precisa de uma tomada de consciência, né? Ele passa por essa tomada de consciência e que faz parte também da nossa caminhada evolutiva. Mas como que a gente pode realmente trazer a consciência da responsabilidade para a nossa vida? Porque pode ser que alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo, está em casa até se culpando, né? Se cobrando, falando, nossa, agora eu entendi o que é responsabilidade, mas eu não sei muito bem como trazê-la para a minha vida. O que a gente poderia dizer para essas pessoas? Boa. A responsabilidade, nesse sentido espiritual, de responder inovadoramente à vida, esse é o sentido bem curto numa frase, é muito gradativo. Por isso é que existem as multiplicidades da reencarnação. A lei dos renascimentos corporais obedece a uma multiplicidade de fenômenos na reencarnação, de vindas para o mundo e idas de volta para o plano espiritual. Porque se fosse uma vez só, seria bem rápido, bem objetivo, e não é. O que mostra que é um fenômeno gradativo. E, curiosamente, me veio à mente uma coisa interessante, que é assim. Mas certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, por que falas ao povo por parábolas? A resposta é clara, demonstrando a ausência da capacidade de responder à vida de forma inovadora, independente. Ele disse, porque este povo, me ouvindo, não escuta. E vendo, não enxerga. Eles endureceram os seus corações, justamente para que eu não os cure. Então, esse fenômeno de não ouvir e não enxergar é fundamental para que nós nos mantenhamos algo distantes da responsabilidade. Por quê? Porque para muitos de nós a vida é uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é algo incógnita, onde nós traduzimos conforme a nossa própria interpretação. E com isso, essa incógnita não fica maculada pela nossa ideia. Ele transformou tudo em parábola justamente porque assim nós não deturpamos a mensagem, o que quer que digamos. A mensagem continua a mesma, sendo ainda para ser decifrada, ainda aguardando uma ideia central. E para muitos a vida é assim, uma parábola. A gente olha para a vida e aí, eu trabalho, eu durmo, eu como, eu sobrevivo, eu vou levando. Desse modo, a vida é uma parábola. Ainda não deciframos a sua realidade. Quando, em verdade, justamente Jesus veio traduzir o que devemos fazer. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, vamos salgar com o quê? Traduzindo, se a nossa vida for essa mesmice do cotidiano, como nós vamos fazer brilhar a vida que Deus nos deu? Qual vai ser o nosso diferencial? O diferencial. Aqui, né? Então, esse é o ponto, né? Então, a verdade é um fenômeno gradativo. Mas nós estamos aqui, por exemplo, num programa como esse, palestras, os centros espíritas aí, inúmeras formas de aprendizado para despertarmos gradativamente para essa responsabilidade. E assim, irmos acordando, fazendo coisas melhores. É um fenômeno gradativo, então aí não se aplica nenhum tipo de culpa. É assim que a gente vai aprendendo e fazendo cada vez melhor. E a gente tem aqui uma participação interessante da Maria Rocha. Ela diz o seguinte: bom dia, doutor Aldenise, bom dia, Júlio. Excelentes colocações, doutor Aldenise. E quero deixar uma dica aos ouvintes: estudar os livros do doutor Viktor Frankl. Sim. É uma excelente ajuda para nos dar um sentido para a nossa vida e nos faz pensar com responsabilidade e comprometimento com a vida. Paz e luz
a Todos. É isso aí. Realmente é uma obra magnífica Sem que dúvida, traz muitos sem ensinamentos, né, doutor Denise? A gente tem aqui mais participações chegando, o Luiz Carlos Veiga, o Outrem é fundamental, ele traz aqui pra gente, e a Maria Rocha agradecendo, obrigado por tantos ensinamentos, belíssimas explicações. Agora, doutor, é comum a gente encontrar pessoas que elas vivem frustradas, e elas dizem que não esperam mais nada da vida, e que a vida tá um caos, que tá tudo uma bagunça, às vezes acompanha notícias, né? Aquelas notícias sempre alarmistas, guerra, destruição, catástrofes. Faz sentido esse raciocínio na vida de uma pessoa? Veja, faria sentido se nós não tivéssemos compreensão da dimensão espiritual a que nós pertencemos. Se tudo se resumisse na matéria, faria sentido. Aliás, se tudo se resumisse na matéria e por qualquer motivo nós descobríssemos que realmente estanca a vida na matéria, acho que realmente seria um fenômeno esquizofrênico coletivo, Com certeza, né? porque seria um desespero. Impossível aceitar uma coisa dessa. Então, pelo fato de já sabermos que a vida, fundamentalmente, é eterna, a vida representa a presença do Espírito em atuação no infinito. Não tem nenhum sentido. Porque, na verdade, como eu disse no começo, não somos nós que temos que esperar da vida. Na verdade, é ela que espera de nós. Uma vez que é ela que pergunta, ela que lança as propostas, ela que lança os objetivos, o sentido da nossa existência, diz Viktor Frankl, está sempre a um passo à frente de nós. Ele chega primeiro, depois é que nós chegamos. Isso mostra que já há uma razão para vivermos no momento em que despertamos para a realidade formal das coisas. Então, é claro que esse sentido, estando à nossa frente, cabe-nos cumprir isso. E esse cumprimento do sentido é a resposta que damos à vida àquilo que ela nos solicita. Como é que nós que vamos esperar dela? De forma alguma. Quando a gente pensa, poxa vida, a vida é tão injusta, é um fenômeno de imaturidade espiritual. Porque a vida, ela não é nem justa, nem injusta. Ela é um fenômeno eterno onde nós a configuramos conforme escolhas e decisões. Então a responsabilidade é sempre nossa por tudo o que acontece. Então nós devemos dizer assim: o que será que a vida ainda está me pedindo para fazer? Quando eu inverto o conceito, eu começo a enxergar coisas onde estou sendo chamado. E a minha vida começa a se preencher de valor, de sentido, de significado. Quando eu digo, sinceramente, eu acho que eu não espero mais nada da vida. A vida se torna um vazio totalmente, um vazio completo, sem nenhum sentido, nenhum significado. Então vamos inverter. O correto é dizer assim: aonde eu estou sendo chamado para executar algo concreto que eu não estou percebendo? Essa é a pergunta correta. E não espero mais nada da vida, o que ainda posso esperar. Não temos que esperar nada, temos que fazer. A pessoa madura atua no ambiente. A pessoa imatura exige, espera demais do ambiente. É essa a diferença. Olha, a gente pode aproveitar então esse tema da frustração para trazer aqui duas participações que eu achei bastante pertinentes nesse assunto. A primeira delas é da Maria Cristina Pérez, que ela diz o seguinte: quantos aprendizados, mas estou frustrada. E aí, na sequência, a Érica Martins, respondendo a esse comentário da Maria Cristina, disse: eu também. Como que a gente pode entender, então, essa relação, doutora Denise, da frustração quando a gente se depara com o que verdadeiramente é essa responsabilidade na nossa vida? Acho excelente essa colocação que trouxeram, e eu vou dar um alento, e não propriamente uma, digamos, uma explicação psicodinâmica. Não, vou dar um alento logoterápico. Vamos lá. Freud, certa vez, disse assim: todo aquele que em algum momento pergunta pelo sentido da sua existência
mostra que se instalou em si próprio uma neurose. Viktor Frankl diz: discordo. Todo aquele que pergunta pelo sentido da sua existência, que dentro de si sente algum nível de vazio existencial, este está perfeitamente sadio e na sua condição máxima de humanidade. Então, o alento é: essa frustração que estão sentindo nada mais é daquele chamado interno da bússola que está interior em nós, a bússola ou o órgão do sentido que é o Deus interno chamado por Jesus, acionando a pessoa para descobrir algo mais que precisa ser feito, já que o potencial está como que mergulhado, escondido, adormecido, bloqueado de alguma forma. E isso causa a frustração. A frustração vem de um material interno, espiritual, represado, que não tem vazão para a realização, para a concretude. Então aí fica a mensagem, a lição para nós. Significa, portanto, que quem está aí se sentindo frustrado, a Érica e a outra participante, agora me fugiu o nome. Ah, Maria Cristina. Isso, significa que o potencial que vocês possuem ainda está represado e há algum chamado na vida para que realizem algo mais concreto e ainda não estão encontrando. Procurem o que é que pode estar sendo apresentado a vocês para realizar na vida. E isso vai começar a mudar. Provavelmente é o que está acontecendo. A gente aproveita então que está quase acabando o programa Jesus e o Logos para fazer um convite para você que está nos acompanhando, porque esse programa aqui, tantos outros, né, da nossa grade, da rádio, da TV, eles só são possíveis por conta do Clube Amigos da Boa Nova, dessa grande família que se formou para auxiliar na divulgação do Espiritismo. E nós temos agora números que você pode ligar pelo seu celular também. Você pode anotar aí que é o 11 972610272. Você pode interagir, né, com os atendentes do Clube Amigos da Boa Nova, tirar suas dúvidas e fazer a sua contribuição também, ou ligar no telefone fixo, que é o 11 2458 3214. E a gente conta muito com esse apoio que você pode dar para que a divulgação do Espiritismo chegue a muito mais lugares. Doutor Aldeniz, para que a gente possa trazer uma última pergunta, e essa vai direto e reto nos espíritas. E aí, qual é o comportamento que nós espíritas devemos ter para ter uma vida cada vez mais responsável? Eu penso que, tomando por base os ensinamentos de Jesus, fica claro que ter responsabilidade no mundo em âmbito espiritual significa tomar decisões conscientes e fazer escolhas independentes em prol de algo que não significa apenas nós. Quando nos concentramos demais em nós mesmos, quando nos voltamos demais para dentro sem olhar o mundo exterior que nos chama para realizar algo, o nome disso é egoísmo, ou pelo menos egocentrismo. O nosso papel, o papel do espírita ou de qualquer outro ser humano, espírita ou não, deve ser o de sair de si e ir na direção do mundo, realizando coisas que sejam importantes, encontrando ao largo, ali adiante de si, coisas vitais que possam ser realizadas e que somente ele pode fazer. E no momento em que executamos, no momento em que percebemos a nossa importância no ambiente em que nos encontramos, realizando essas tarefas, tudo se modifica dentro de nós. Para que a modificação dentro aconteça, é preciso atuar fora. Jesus afirmou: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir, isto é, sair de si e ir para o mundo. Só assim se pode ser feliz.
E é isso que nós precisamos fazer. Jesus propõe uma conduta totalmente independente de ação. Amai os vossos inimigos, perdoai quem vos ofende. Não simplesmente goste de quem gosta de você. Não, ao contrário. Se não gosta, o problema é dele. Nós gostamos. Essa independência inovadora é o que precisamos fazer para o mundo ficar melhor. Muito bom. Hoje, com certeza, foi um dia de muitos aprendizados e o pessoal aqui no Facebook está mandando para a gente que realmente aprendeu muito. A Dirce Dias, Silvana Gabriela e a própria Maria Cristina agradeceu. A gente fica feliz, estamos aqui juntos, eu e o Júlio, justamente para que você esteja melhor, se sinta melhor, fique mais alegre. É isso que também nos faz alegres aqui. Sem dúvida. Muito obrigado, doutor Um Aldemir. abraço, Júlio. Um abraço a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço para você que ficou com a gente ligadinho aqui no programa Jesus e o Logos. Agradecendo também a toda a equipe técnica que esteve conosco, que possibilitou que este programa fosse ao ar. Um grande abraço e semana que vem tem mais Jesus e o Logos. Fiquem com Deus. Você acompanhou Jesus e o Logos.